Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, tem cuidado de nós, tem nos trazido até este momento para juntarmos-nos novamente em torno desta grande obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Obrigado a você que é um dos nossos seguidores, que compartilham as nossas mensagens, que oram conosco e que torcem para que tudo dê certo. Muito obrigado a você. Deus abençoe o seu esforço e o esforço da sua família. Quero convidar a você para lermos alguns versículos aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11, que diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nos últimos dias nós estamos tratando das cartas às igrejas da Ásia. E hoje nós trataremos da segunda. As cartas da igreja da Ásia, a segunda. A carta entregue por Deus, por meio de João, à igreja em Esmirna. Queridos, Esmirna gabava-se de ser a mais importante cidade da Ásia Menor, apesar de não ficar um pouco longe de Éfeso e também não ter os atrativos de Laodiceia. Todavia, pela produção de mirra em grande escala, ela era conhecida como a cidade perfume. Hoje, essa cidade situada lá na Turquia é a terceira maior do país, perdendo apenas para Istambul e para Ankara, que é a sua capital. Estudiosos da Bíblia acreditam que a época da redação do Apocalipse, do que se trata aqui, o pastor de Esmirna era o Policarpo, o famoso conhecido Policarpo, que fora depois martirizado pelo Império Romano, lá no ano 155 depois de Cristo. A leitura começa dizendo: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Nós queremos dizer, meus amados irmãos, que a igreja, que o anjo é da igreja, mas a igreja não é do anjo. A igreja é de Deus. E ela não pode, sob hipótese nenhuma, ser apropriada por homem algum, por mais santo que ele seja ou deseje ser. Quando a Bíblia fala, eu sou o primeiro e o último, ela fala, meus queridos irmãos, da vitória do Senhor Jesus sobre a morte e o seu passar, a sua vitoriosa vida junto ao Pai, sua vitoriosa estadia junto ao Pai eternamente, e quando de lá também a Bíblia diz que ele virá buscar a igreja. Então ele fala do Jesus vencedor. Eu sou o primeiro e sou o último. Ele abrange ali a eternidade. Ele abrange o passado, o presente e o futuro, quando ele diz que era o primeiro e o último. Em virtude do que estava acontecendo em Esmirna e do que viria a acontecer,
o Senhor manda, através de João, ao pastor de Esmirna, ao anjo da igreja, que a Bíblia chama de o anjo da igreja de Esmirna, alguns conselhos e consolações a respeito do que ele passaria na luta que ele estava travando contra o pecado, especialmente contra a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Eu sei as tuas obras, diz a Escritura Bíblica. Eu sei as tuas obras. Deus consola o pastor Policarpo, dizendo, eu sei as tuas obras. Por mais que alguém invente contra você alguma coisa, eu conheço. Eu sou incapaz de ser enganado. Eu conheço o que você tem feito. Eu sei, eu conheço as tuas tribulações. Glória a Deus. Eu conheço a tua pobreza. E aqui, meus amados irmãos, a pobreza e a tribulação têm um fato comum. Uma coisa está muito ligada à outra. A Bíblia diz que vivia ali, imperava em Roma, o Domiciano, que era o imperador romano. E esse imperador, ele se arvorava de uma divindade. Ele obrigava as pessoas a tê-lo como divino. As pessoas teriam que tratá-lo como uma divindade, cultuar. Diz que as suas imagens, esculpidas em fino mármore, estavam por toda a parte da cidade de Esmirna, para que ele fosse adorado. E aqueles que ousassem não adorar, se tivesse emprego público, perdia. Se tivesse casa, as suas casas seriam confiscadas. E se tivesse emprego particular, esses empregos também poderiam ser perdidos indiretamente, já que não era um emprego público, mas ele influenciava as empresas e tirava, excluía essas pessoas do mercado de trabalho, de forma que aquilo empobreceu tanto o povo quanto a igreja, porque nós sabemos que o pastor da igreja vive do que a igreja lhe ajuda, vive do que a igreja lhe paga. E se a igreja não tem para pagar, vão sofrer os dois juntos. Mas Jesus dá o testemunho daquele homem. Eu sei as suas tribulações e a pobreza. Claro que isso lhe trazia uma tribulação muito grande, quando ele não podia arcar com as despesas da igreja, porque também não recebia. E as pessoas não doavam, porque também não tinham, que tinham perdido os seus empregos, porque não se renderam à vontade do imperial, à vontade política, à vontade da impiedade. Essas pessoas estavam agora tolhidas daquilo que serviria para as suas vidas materiais. Se fosse hoje, talvez as pessoas se acostumassem ou procurassem uma outra maneira de resolver. Quem sabe criavam uma forma revolucionária de arrecadação de dinheiro e ali tentava ganhar as pessoas mais abastadas, depois desviava essas pessoas dos seus compromissos, engajando-as sob medida mesmo, sob medida, a gula do capitalismo eclesiástico, e logo teria ali grandes igrejas, suntuosas catedrais, cheias de crentes vazios. É assim que se resolve a coisa hoje. As grandes campanhas, as grandes estratégias arrecadatórias, para não ter o nome de pobre. Mas a igreja Esmirna, liderada pelo nosso amado Policarpo, não estava nem um pouquinho preocupada com isso. Policarpo não queria transformar a igreja numa empresa. Policarpo não queria trocar o viés espiritual da igreja pelo viés empresarial, que muitos estão dando por aí. A igreja virou uma empresa, arrecada, e investe em outras empresas, para que quanto mais dinheiro, melhor, para cumprir as demandas do capitalismo, as demandas das igrejas, dos seus gastos, das suas viagens, dos seus luxos. A igreja de Esmirna não estava preocupada com isso.
Glória a Deus. Aí ele diz, mas tu és rico. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico, Policarpo, porque não vendes o teu caráter para ser famoso. Tu és rico porque não estás à busca de poder. Tu és rico porque não tens dinheiro para comprar aliados, mas tens caráter para transformar vidas, para influenciar vidas, para influenciar famílias. Tu és rico por isso. Tu és rico, Policarpo, porque eu conheço a sua vida. Você talvez não saiba o quanto eu lhe conheço, mas eu lhe conheço. Glória a Deus. Eu conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Queridos irmãos, nessas cartas aqui, há algumas expressões recorrentes, como doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas e sinagoga de Satanás. Tamanho era tamanha era a idolatria que permeava aquela igreja. E era ali naquela igreja que ficava o nosso irmão Policarpo. Aí diz a Bíblia, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Algumas pessoas dizem que essa tribulação aqui se trata da que ele passou antes de ser martirizado. Mas aí a Bíblia diz, ser fiel até a morte. Você vai sofrer tribulação, você vai passar por momentos difíceis, mas ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, meus amados irmãos, não é uma opção da igreja. Não é uma opção do crente ser fiel. Ser fiel é uma obrigação. Largar tudo que está no mundo. Largar tudo que está, que a carne, os desejos da carne, tudo isso. É obrigação da igreja, é obrigação de cada crente ser fiel. Ser fiel contra as investidas do diabo. Ser fiel contra os desejos da carne. Ser fiel contra a gula do dinheiro, da fama, da posição, do poder. Ser fiel contra tudo isso. Sabendo que, como diz Paulo, a coroa da justiça estará guardada para aqueles que guardarem também a sua fidelidade. E a promessa está feita aqui. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. As pessoas que tornaram-se infiéis, que foram antes homens e mulheres de Deus, que fizeram muita coisa, mas que tomaram para a infidelidade, acham que a vida é essa. É a posição, são as amizades, são as viagens, são os gastos exorbitantes, sem saber, sem fazer nem medida de onde vem, porque logo virá mais. Glória a Deus. E acham que a vida é essa. Mas a Bíblia diz que a vida que o Senhor dá é a vida com abundância. É a vida que salta para a eternidade. Não é apenas o desencarnar. Não é apenas o fechar os olhos. Não é apenas o parar de respirar, não é isso. É a vida eterna que o Senhor nos dará nos céus eternamente. Aí diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Geralmente essas cartas são terminadas, são finalizadas com essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça. Isto é, quem quiser ir para o céu, que observe tudo isso. Quem quiser largar o mundo e ter uma vida eterna com o Senhor, ouça tudo isso. Não faça ouvido de mercador, não ensine o que você não faz, o que você não pratica. Se assim fizermos, estaremos sendo igualados aos fariseus e aos escribas, que a Bíblia diz que colocava fardos pesados na mão dos outros, que eles não tinham coragem nem de colocar o dedo.
E Jesus dizia, faça como eles mandam, mas não faça como eles fazem. Então, quem quer ter uma vida na presença de Deus, uma vida eterna na presença de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele tratava aqui não só dessa igreja, mas as igrejas da Ásia. Porque as igrejas da Ásia estavam passando por momentos muito difíceis. E Deus, que é grande, é misericordioso, Ele alerta. Deus não deixa que ninguém caia no abismo sem ter sido avisado. Ele mesmo avisou e Ele agora nos deixou como atalaias para avisar. E a Bíblia diz que quando eu vejo alguém, quando eu percebo que alguém está caminhando para o abismo e eu não procuro desviar essa pessoa do abismo, ele cairá no abismo, mas o sangue de mim será requerido. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. O que vencer será companheiro do Senhor. O que vencer descerá dos céus para governar por 1000 anos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos deixe e nos conceda uma percepção muito aguçada do que é a vida eterna, para que não nos enganemos com a vida terrena. A vida terrena é passageira, é efêmera, é curta, mas a vida eterna é aquela que nós passaremos com o Senhor, é a vida que não termina. Glória a Deus. Que nós possamos, meus queridos, sermos resistentes contra as investidas dos domicianos. Que nós possamos ser resistentes contra as doutrinas do Balaão, as doutrinas dos nicolaítas, para que possamos herdar o céu que graciosamente o Senhor nos dá, sem termos nenhum merecimento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.